Uma grande falha que existe na faculdade de medicina é não termos conhecimento nenhum sobre nutrição. Menopausa, apesar de ser uma fase da vida da mulher, mas como toda transformação e como todas as doenças, não existe nada que não tenha piora ou melhora na saúde de acordo com a alimentação que a gente tenha. Então, é fundamental ter conhecimento sobre a parte nutricional e ter a parceria de um nutricionista, porque, como vocês vão ver, o preparo do terreno biológico é muito importante. E o apoio do nutricionista nisso, na menopausa, é algo fundamental. Por que eu gosto de falar isso? A gente vai falar sobre várias coisas que a gente pode fazer para ajudar as mulheres na menopausa, mas nada vai substituir o estilo de vida saudável. Então, atividade física regular, exercício físico regular e alimentação saudável são insubstituíveis. E são o preparo do terreno biológico. A gente precisa de um receptor que funcione bem, porque, na realidade, é o que eu digo para os meus alunos e para os meus pacientes. Quando nós damos hormônios para alguém, seja injetável, seja gel, seja implante, seja qual via for, a única coisa que a gente consegue é elevar o nível sérico desse hormônio. E para que esse paciente tenha o benefício desse hormônio, é preciso que ele entre na célula. Para ele entrar na célula, esse receptor precisa estar funcionando bem. Para isso, esse paciente precisa estar desinflamado. E estar desinflamado passa, em primeiro lugar, por uma nutrição adequada e por atividade física regular. Porque não existe substituto para esses dois pilares de uma longevidade saudável, que é o que a gente quer para as nossas pacientes na menopausa. Então, vamos lá. A menopausa é, na realidade, um problema razoavelmente moderno, porque se a gente for reparar, na Idade Média, as mulheres viviam 25 anos, ninguém estava tendo nem TPM ainda, que dirá menopausa, na verdade, e isso foi evoluindo para 50 anos no século XX, e hoje, em 2024, a expectativa de vida das mulheres passa dos 80 anos. Se a gente tiver em mente que a média de idade de entrar na menopausa é 50, essas mulheres vão passar 30 anos em deprivação hormonal. 1/3 das suas vidas com a deprivação dos hormônios mais importantes para essa mulher. Porque se a gente for pensar no estrogênio, na progesterona e na testosterona, eles são responsáveis por milhares de reações metabólicas no corpo feminino. O estrogênio mais de 400, a testosterona mais de 200, a progesterona do mesmo jeito. Então, a queda desses hormônios vai impactar direta ou indiretamente do fio de cabelo ao dedão do pé dessas mulheres. E é por isso que a gente precisa de uma reposição bem feita, e para essa reposição funcionar bem, a gente precisa de todo o preparo do terreno biológico. Então, quais são os principais sintomas? Ondas de calor, suores noturnos, distúrbios do sono, depressão, ansiedade, ressecamento vaginal, queda de libido, redução da memória, dores articulares, queda de cabelos, palpitação, disfunções do assoalho pélvico. Vejam que são os mais variados sintomas, mostrando como esses hormônios têm interligação com todas as áreas do corpo feminino. E alguns sintomas são muito importantes de serem elucidados. Sintomas ligados a vasomotores, suores, ondas de calor, distúrbio do sono e ligados à mudança de humor têm relação direta com maior risco cardiovascular. Os estudos mais novos, no ano de 2024, saíram 4 estudos que isso foi bastante destrinchado, mostrando que sintomas vasomotores têm relação direta com maior risco cardiovascular. E qual é a maior causa de morte da mulher na menopausa? São doenças cardiovasculares. Então a gente tem que estar atento para isso. As mulheres têm muito medo de câncer de mama, mas doença cardiovascular mata mais do que todos os cânceres somados na menopausa. Então, quando você pensar em fazer reposição para a sua paciente, a primeira motivação que a gente tem que ter é reduzir doença cardiovascular. Óbvio que você vai melhorar sintomas fogachos, libidos, mas o principal motivo é redução de doença cardiovascular.
E o que é que eu vejo no meu consultório? Eu atendo em 3 estados, atendo na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Esse ano completo 26 anos de formado, 26 anos dedicado à saúde da mulher. E o que é que eu mais vejo ultimamente no meu consultório? Fadiga e cansaço em primeiro lugar. Vocês não estão vendo isso no consultório de vocês? As pessoas chegando cansadas, sem disposição, fadigadas. Ganho de peso, principalmente mudança da composição corporal, porque a queda do estrogênio, que é o principal sensibilizador do receptor de insulina na mulher, promove uma maior possibilidade de resistência insulínica, o que por si só já faz essa mulher poder ganhar mais peso. E a queda da testosterona, que vai diminuir disposição, vai diminuir força, ela vai fazer menos atividade física, a taxa metabólica basal vai cair, também vai predispor a ganho de peso, e é um ganho de peso ruim, porque vai ser um ganho de gordura com perda de massa muscular. E a gente sabe que hoje o principal pilar para a longevidade é preservação da massa muscular. Se você quer ter saúde mental, se você quer ter memória, se você quer ter saúde cardiovascular, você tem que preservar a sua massa muscular. Então, depressão, ansiedade, baixa autoestima, sono ruim, fogacho, perda de libido, dores articulares e aparecimentos de doenças do envelhecimento. Começa aquela diabetes tipo 2 que vem aparecendo, obesidade que vem chegando, a pressão que vem subindo. E o que é que isso é importante? Todas essas doenças que não existiam previamente à menopausa são doenças tratáveis com alimentação e atividade física. E alguns dos ativos que a gente vai mostrar aqui. A maioria dessas hipertensões leves, desses diabetes tipo 2 que só aparecem com a menopausa, tem cura. E o principal tratamento é estilo de vida saudável. Então, a menopausa tem impacto em várias searas da vida da mulher. Na saúde, na sexualidade, no trabalho, na sua performance, humor, bem-estar, autoestima. São várias as searas que a menopausa vai causar impacto na mulher. E é por isso muito importante que a gente consiga devolver a essa mulher toda essa qualidade de vida e essa saúde que ela perde com o climatério, na realidade, né? A gente fala menopausa, que é o aniversário de um ano da última menstruação, mas o climatério, que é essa fase de deprivação hormonal e de perda da fertilidade. Mas a primeira coisa que a gente tem que dizer para essas mulheres é que a menopausa não é o fim da linha, é o começo de uma nova fase. E eu tenho milhares de mulheres no meu consultório que, tirando a possibilidade dela engravidar com o óvulo dela, porque ela não tem mais, todo o resto ela consegue quando ela tem um bom acompanhamento e quando ela decide ter boas escolhas no seu estilo de vida. Como eu falei para vocês, fadiga e cansaço é algo que é muito frequente na sintomatologia dessas mulheres. E por que que isso acontece? Porque você vai ter redução qualitativa e quantitativa das mitocôndrias. Elas estão começando a perder massa muscular. É o tecido que a gente tem mais mitocôndria. E elas estão começando a inflamar mais, porque qualitativamente, essa mitocôndria começa a decair. E qual é a principal função da mitocôndria? Produção de energia. A gente faz fosforilação oxidativa na mitocôndria e vai transformar aquilo que a gente come em ATP, que é a nossa moeda energética para todas as células. Além disso, a mitocôndria é onde a gente produz o nosso principal antioxidante, que é a glutationa. Então, quando você tem falência mitocondrial, você inflama mais e você tem menos energia, ou seja, mais cansaço, mais fadiga e mais inflamação crônica subclínica. Por quê? Porque o nosso principal antioxidante decai. Então a gente vai aumentar o estresse oxidativo e quase a totalidade dessas doenças que acometem as pessoas que estão envelhecendo tem como pano de fundo o aumento da inflamação. Por isso que a gente desinflamar o paciente é o primeiro passo para tratar qualquer doença. A menopausa não fica diferente disso, mas qualquer doença, até aquele paciente que você não chegou a um diagnóstico ainda, desinflame ele que ele vai melhorar, independente de qual doença for. Reduzir a inflamação vai melhorar o seu paciente. E se você está pensando em falência mitocondrial, a gente tem uma formulazinha que
ajuda bastante. A gente tem que lembrar do ciclo de Krebs que é feito na mitocôndria, que é o que produz energia. Então, o magnésio, a carnitina, eu gosto muito de associar a rhodiola, porque esse paciente já tem uma disfunção do cortisol, então você consegue com adaptógeno melhorar isso. E, obviamente, que a coenzima Q10 fecha com chave de ouro. Por quê? Porque a gente consegue aumentar a produção de energia, fazer antioxidação e conseguir melhorar biogênese mitocondrial. E qual é a grande vantagem de você usar o Maxsolve? O que é que uma empresa como a Fagron faz? Ela normalmente vai dar mais biodisponibilidade e melhor capacidade absortiva para um ativo que já existe e que não tem tanta qualidade nesses quesitos. Então, quando você usa um Maxsolve, você vai aumentar de maneira exponencial a capacidade do seu corpo de absorver. E, com isso, a velocidade de ação é muito mais rápida também. Por isso que eu gosto muito de usar o Maxsolve, às vezes, como um pré-treino para um paciente. É uma grande vantagem, principalmente se ele tem alguma intolerância à cafeína, se ele vai treinar já mais tarde, isso não vai impactar no sono dele, não vai aumentar a frequência cardíaca. Então, você pode usar as 5 gotinhas do Maxsolve também como pré-treino, porque ele vai ter uma ação rápida e vai aumentar bastante a energia desse paciente antes de fazer atividade física. Aqui mostrando o que a gente já falou desse aumento do estresse oxidativo nessa fase. E por que a menopausa é um estado inflamatório? Porque o estrogênio é o principal antioxidante da mulher. Quando a mulher cai o estrogênio, o que acontece? Primeiro, ela começa a ter disfunção dos seus lipídios. Você tem aumento de de LDL, você tem queda de HDL, porque o estrogênio é que melhora o HDL na mulher. Se ele cai, o HDL também cai. Você vai ter piora dos triglicerídeos e, óbvio, você tem aumento do LDL, porque toda vez que você tem queda de hormônios esteroides, e o estrogênio é um hormônio esteroide, o nosso fígado aumenta a produção da matéria-prima do hormônio esteroide, que é o colesterol. Então, por isso que é uma atitude completamente sem fundamentação fisiológica, por um simples aumento do colesterol numa fase de transição para menopausa ou andropausa, usar uma estatina como prevenção primária. Nenhum estudo clínico mostrou vantagem de se usar a estatina para prevenção primária. 52% das pessoas que infartam têm colesterol normal. É porque elas estão inflamadas. É por isso que elas infartam. Então, a queda do estrogênio faz isso. Além de, o estrogênio controla o depósito de gordura no corpo feminino. As curvas da mulher são por conta do estrogênio. Quando você está no menacme, que você ganha peso, a mulher ganha peso aonde? Glúteo e coxa. Quando ela cai o estrogênio na menopausa, ela começa a ganhar gordura abdominal. É por isso que também aumenta o risco cardiovascular. Além do estrogênio ser o principal sinalizador do receptor de insulina, e por isso aumenta o risco de síndrome metabólica pela resistência insulínica. Então vejam como a queda do estrogênio por si só já é algo que compromete a saúde cardiovascular das mulheres. Então, quando a gente pensa no tratamento da menopausa, a gente tem que pensar numa sequência de desinflamar receptor, mudança do estilo de vida, que vai de higiene do sono, atividade física, saúde mental, nutrição, modular intestino e cérebro, reposição hormonal e um suporte terapêutico individualizado de vitaminas, micronutrientes, minerais, tudo aquilo que tiver sendo necessário repor, que com a alimentação não for suficiente. Como eu falei para vocês, a principal preocupação que a gente tem que ter com as mulheres na menopausa é a saúde cardiovascular. Independente de fazer ou não reposição, e principalmente naquelas que não vão fazer por algum motivo, a gente tem que lançar mão de algo que ajude na proteção cardiovascular. E o resveratrol é, sem sombra de dúvidas, um dos antioxidantes com mais estudos com relação à proteção cardiovascular. Então, ele ajuda a melhorar o perfil lipídico, ele ajuda a reduzir marcadores inflamatórios, ele está associado a menores taxas de doenças cardiovasculares. Se a gente for pensar numa mulher na menopausa, tem estudos mostrando que ele reduz o risco de osteopenia e osteoporose, ele melhora a densidade mineral óssea.
Ele tem mecanismos de antioxidação e anti-envelhecimento que estão ligados também à melhora da função mitocondrial e regulação de apoptose. Então, o resveratrol é um antioxidante fundamental para a mulher na menopausa. E toda vez que a gente pensa em dar um ativo para alguém, a gente tem que pensar também na capacidade de absorção e na biodisponibilidade desse ativo. Quando você dá um transresveratrol comum para alguém, a absorção dele é de 1%. Vocês sabiam disso? E por que ele ainda tem uma ação tão boa? Por conta do efeito pré-biótico que ele tem, e não pela ação direta de antioxidante. Mas quando você usa um resveratrol como o Resvitec, você vai ter um resveratrol que vai ter uma biodisponibilidade de quase 24 horas e 10 vezes maior do que o transresveratrol normal. Então você tem uma possibilidade de ampliar em 10 vezes a capacidade do seu paciente absorver. E com isso você aumenta a eficácia e a segurança do que você está usando. Então, com certeza, vocês vão ter essa possibilidade na Pharmic. Eu tenho certeza que eles estão já esperando as suas receitas com relação ao Resvitec. E com isso você tem a possibilidade de reduzir a dose. A gente usa 50 miligramas, quando na realidade você usa muito mais, 3, às vezes 4 vezes mais, se você for usar um transresveratrol comum. E o que é que eu gosto de fazer para as minhas pacientes de menopausa para desinflamá-las? Primeiro, eu gosto dessa fórmula base de desinflamar, que com zinco, selênio, NAC, o manganês, o cobre, a riboflavina, a vitamina C, o pantentonato de cálcio, o ômega, a cúrcuma e o resveratrol. Gente, entrou na menopausa, ômega, cúrcuma e resveratrol não pode faltar. Eu tenho certeza que os nutricionistas já fazem isso e os médicos que ainda não fazem, com certeza vão começar a fazer. Então, desinflamar é o primeiro passo para tratar a paciente na menopausa. E aí eu gosto desse slide, porque esse slide é para a gente ter assim, ó, do lado na gaveta do consultório, entrou uma paciente na menopausa, você já lembrar tudo que você precisa deixar acertado para que ela tenha mais saúde e qualidade de vida. Em primeiro lugar, sono. É uma coisa muito frequente, tanto pela queda da progesterona, que é o primeiro hormônio que começa a cair, a progesterona é um dos principais indutores do sono na mulher, quanto pela queda do estrogênio e da testosterona. Algumas têm dificuldade de iniciar, outras têm dificuldade de manter o sono, que é o mais comum quando cai o estrogênio, e outras acham que não tem problema, mas aí quando você investiga bem, você vai ver que ela tem dificuldade de acordar, que também é um problema do sono. Não, doutor, eu não tenho problema nenhum para dormir. Ela está tão cansada, fadigada, a mitocôndria lá embaixo, que ela capota. Só que de manhã ela acorda já pensando que hora ela vai dormir de novo. Por quê? Porque ela não teve um sono reparador. Então, é muito importante, quando a gente questionar alguém sobre a qualidade do sono, perguntar se ela dorme bem. Não é suficiente. Você tem dificuldade de começar a dormir, de manter o sono ou de acordar. É muito importante saber como ela acorda. Se acorda disposta, acorda com a energia renovada, porque muitas não acordam assim. E por que isso é importante? A gente vai falar sobre a melatonina, mas voltando mais uma vez à reposição. A melatonina é o principal sensibilizador dos receptores dos hormônios sexuais. Então, o que acontece em alguém que tem insônia e você vai direto para a reposição? Você vai fazer aquela dose do Pentravan, que seria ótima para aquela mulher, e ela vai voltar para você dizendo: doutor, não melhorou quase nada. E aí, quando você não tem essa visão integral, qual é a primeira coisa que a gente pensa em fazer? Aumentar a dose. E isso vai fazer o quê? Só aumentar o potencial dos efeitos colaterais. Então, quando você ajusta o todo, quando você desinflama, você vai precisar da menor dose de hormônio para ser eficaz. E quando você usa a menor dose para ser eficaz, você reduz os efeitos colaterais. Porque os hormônios, como qualquer outro ativo, têm os efeitos colaterais dose dependente. Então, se você consegue usar a menor dose para sua paciente ficar bem dos sintomas, você vai reduzir o risco de efeito colateral. Manutenção do peso. Eu não me preocupo tanto com o peso, eu me preocupo mais até com a composição corporal. Eu quero que a minha paciente tenha um percentual de gordura saudável. Qual é o percentual de gordura saudável para a mulher? Pelo menos abaixo de 25%. Eu quero que ela tenha pelo menos
35 a 40% de massa muscular. Porque se eu construo esse percentual de massa muscular, é mais difícil dela engordar quando ela emagrece, porque você tem um metabolismo mais acelerado, o músculo consome mais energia, ela vai ter menos risco de demência. Tem um estudo do ano passado que mostra que está intimamente ligado perda de massa muscular em membro inferior a aumento do risco de demência. Ela vai ter melhor memória, melhor cognição, mais disposição e mais independência à medida que ela fique mais velho. Se você quer ser um idoso independente, você tem que preservar a sua massa muscular. Intestino e dieta. Para os nutricionistas eu não preciso nem falar de modulação intestinal, de ter um intestino que funcione não só do ponto de vista evacuatório, mas do ponto de vista endócrino. O intestino é um órgão endócrino, a gente tem uma relação saúde mental sem o intestino estar desinflamado, não acontece. Então, a sua alimentação vai ser fundamental para a manutenção da saúde mental. E não esqueçam que na menopausa, depressão, ansiedade, tem seus riscos aumentados por conta da queda dos principais neuroprotetores, que são os hormônios sexuais. Então, a alimentação saudável, intestino desinflamado, melhor produção de neurotransmissores, melhor saúde mental. Imunidade, energia, a gente já falou das mitocôndrias, normalização dos hormônios, atividade física, saúde mental, preservação da massa muscular. Então, se a gente tem esses 9 alvos bem ajustados, você vai ter um paciente com qualidade de vida e saúde para que ela viva por muito mais tempo e com muito menos problema, muito menos risco de adoecer. Então, quando a gente pensa em saúde mental, você tem que pensar em quê? Neuroinflamação, intestino, desnutrição, falta de matéria-prima para ela ter saúde mental. A epigenética, que tem a ver com as nossas escolhas. O estresse agudo e crônico, principalmente o estresse crônico, que a gente vive num mundo que tudo está acelerado, que tudo é para ontem, a gente precisa ter momentos de ficar livre, principalmente de tela, que é algo que cada vez mais os trabalhos mostram que causa um impacto na nossa saúde mental, né? O nosso microbiota, o seu microbioma, o meio ambiente, o encurtamento dos telômeros, que tem relação direta com a queda dos hormônios sexuais, e os neuroesteroides, que são esses hormônios sexuais que têm ação no sistema nervoso central. A gente tem receptor dos 3 hormônios no cérebro, e eles são muito importantes. O estrogênio ele tem uma ação similar a alguns antipsicóticos. Então, queda do estrogênio piora a saúde mental, aumenta o risco de ansiedade, de depressão. Ele aumenta a regeneração neuronal, ele suprime o estresse oxidativo. A progesterona aumenta a mielinização dos nossos neurônios. A testosterona tem um papel protetor na depressão e na ansiedade. E vários estudos mostram que existe produção local desses hormônios. A gente produz no cérebro, porque a gente tem aromatase no cérebro. Por isso que usar por muito tempo inibidores potentes de aromatase prejudicam de maneira significativa a saúde mental. É por isso que hoje já se revê alguns inibidores de aromatase para câncer de mama, porque pode ter como efeito colateral uma piora significativa da saúde mental dessas mulheres. Então, esses hormônios eles têm efeito neuroprotetor, eles fazem neurogênese, ou seja, a gente faz novos neurônios. Antes a gente achava que não se fazia neurônio, mas faz sim. A gente mieliniza a inervação, melhora a cognição. Então, vejam a importância dos hormônios sexuais, que é uma nomenclatura errônea, né? Porque antigamente achava que era só para essa parte da sexualidade, mas eles vão muito além disso. A sexualidade é só a ponta do iceberg. Então, quando a gente fala em melatonina, ela vai muito além de ser o hormônio do sono. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. A regulação do nosso ritmo circadiano, que foi o tema do Prêmio Nobel de Medicina de 2016, mostra que o ritmo circadiano regula quase todos os sistemas metabólicos do nosso corpo. Ou seja, metabolismo dos açúcares, metabolismo dos lipídios, função renal, tudo que você pensar da nossa saúde sistemática depende do ritmo circadiano. Por isso que dormir é um dos nossos principais
antioxidantes. Se você quer estar desinflamado, você precisa dormir bem. Não tem quem mantenha a saúde sem dormir bem. Você já viu que quem não dorme bem ganha mais peso? Por quê? Porque a melatonina ela é precursora da leptina, que é um dos principais hormônios de saciedade cerebral. Então, quando você não dorme bem, no outro dia você come muito mais. Tanto que tem estudos que comparam, por exemplo, profissionais de saúde de um mesmo hospital que dão plantão noturno e que só trabalham de dia, a média de peso dos que dão plantão noturno é muito maior. Por quê? Porque quem não dorme bem tem mais dificuldade de manter o peso. Então, a melatonina é secretada na pineal, produzida principalmente na escuridão. Então, aquelas luzinhas de stand-by dos eletrodomésticos, a gente deve cobrir ou tirar da tomada e desligar. Faz parte da sua higiene do sono. Ela cai com a idade uma média de 15% a cada década. Então, regula o ritmo circadiano, nossa temperatura corporal, melhora a função imunológica, ou seja, quem dorme mal, quem perde muita noite, fica gripado toda hora tem uma virose. Vejam quem dava plantão e parou de dar plantão, como melhora a sua saúde, como melhora a sua imunidade. A melatonina é importantíssimo para isso. E na menopausa, ela tem funções muito importantes. Primeiro, com relação aos receptores que eu já falei para vocês. Segundo, restaurar a síntese dos hormônios da tireoide. É muito importante porque a tireoide ela produz T3 e T4, mas ela consome praticamente 95% de todo o T3. E ela joga na corrente sanguínea o T4, que, sob a ação da deiodinase, é transformado em T3 livre, que é o hormônio ativo da tireoide. Então, quando você tem uma pessoa que dorme mal, que não tem melatonina, a deiodinase também funciona mal. E ela vai produzir T4, jogar na corrente sanguínea, mas não vira T3. Então, ela vai ter o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Porque você dosa o TSH tá normal, você dosa o T4 tá normal, e como a maioria não dosa o T3 livre, não dá o diagnóstico, porque a paciente tem toda a sintomatologia de um hipotireoidismo. O que você precisa fazer? Desinflamar e fazer essa paciente dormir melhor, que é o que vai fazer com que isso melhore. Outra coisa, a melatonina é importantíssima para a memória. Uma das principais causas de perda de memória na menopausa não é a falta do hormônio, não, é a falta de dormir. Porque você só faz memória se você dorme. Só no sono REM a gente transforma uma informação recente em memória. Então, quem dorme mal perde a memória. Então, eu vejo muita paciente chegar preocupada: doutor Jorge, será que eu estou com Alzheimer? Não, a senhora só não dorme bem, vamos melhorar o seu sono. E a senhora vai ver, às vezes você faz uma fórmula com vários ativos maravilhosos para a memória, quando na realidade bastava uma melatonina. Então, paciente na menopausa com perda de memória, investiga o sono. Se ela não dorme bem, provavelmente essa causa da memória não está boa. Outra coisa, a melatonina também tem relação direta com a nossa densidade mineral óssea. Quem dorme mal tem mais risco de osteopenia e de osteoporose. Então, essa é uma formulazinha que eu gosto bastante, e eu gosto de sempre falar isso, porque tem pacientes, às vezes, que ela tem muita dificuldade de iniciar o sono. E aí ela toma só melatonina pura e já chegou para mim dizendo assim: a melatonina para mim não funciona, eu não me dou bem, porque eu tomei e não dormi nada. Melatonina não induz a começar o sono, gente. Então, se você quer, numa paciente, aprofundar e fazer ela iniciar bem o sono, ela tem que ter na fórmula algum indutor. E para a mulher não tem nada melhor do que a progesterona. O GABA também ajuda muito, uma melissa que tira aquela ansiedade, porque mulher adora levar problema para a cama. Por isso que o homem dorme em 30 segundos e a mulher fica revirando, né? Então, vocês querem resolver os problemas, é fora da cama. Na hora que for deitar, apaga e vai dormir. Por que o homem dorme em 30 segundos? Porque o homem não leva problema nenhum para a cama, né? Ele deitou, capotou. Você começou a conversar, na segunda frase ele já dormiu. Mas mulher não consegue isso, por quê? Porque ela vai cheia de coisa, querendo ainda discutir, às vezes, a relação na hora de dormir. Não vá não, que o cara já não tem mais nada para conversar com você. Deitou na cama, no máximo ele dá uma namoradinha e olhe lá. Mas não queira discutir a relação na hora de dormir, porque com o homem não vai funcionar. Progesterona micronizada. E essa fórmula é tanto para mulheres quanto para homens, tá? Homem também usa progesterona, não é o tema da nossa aula, é menopausa, mas você falou, me deu a oportunidade de eu lembrar e falar. Para quem não sabe, tirando a fase lútea do ciclo menstrual, homens e mulheres têm o mesmo nível de progesterona no sangue. Então, progesterona não é um hormônio feminino, e
Homem que não tem progesterona é mais irritado, mais agressivo, come mais e tem mais propensão a ter vício em drogas. Porque a progesterona é um hormônio, inclusive, que reduz a adicção. Existem alguns tratamentos para tratamento de vício de droga com uso de progesterona, porque ela tem essa capacidade. Então, essa formulazinha serve tanto para mulheres quanto para homens. Depende do peso dele, eu chego até 80 miligramas, mas assim, entre 30 e 50 miligramas a gente resolve a grande maioria das pessoas, tanto mulheres quanto homens. Para proteção endometrial, só por via oral. Porque, assim, a via transdérmica, hoje a gente não usa mais. Você pode usar por via vaginal, você pode usar um fenfilo quando você está pensando em tratar sangramento. Mas se o paciente está na menopausa e você precisa tanto da proteção endometrial como da parte cognitiva, você tem que ser por via oral, porque a via transdérmica e a via vaginal não transformam em pregnenolona. Então, você não vai ter essa ação de indução do sono, de melhora de humor, de tudo que a gente vai falar da progesterona. E quando a gente pensa no peso, isso é muito importante. Hoje em dia eu vejo cursos de um final de semana de emagrecimento que o cara faz assim, dá uma lista de 15 remédios para você passar para o paciente que ele vai emagrecer. Óbvio que metendo um análogo de GLP-1 no meio. O que é que acontece? Eu não sou contra e tenho protocolos na minha clínica que precisa de usar análogo de GLP-1. Mas o que a gente precisa é investigar o que aquela paciente tem para você usar o que ela precisa, porque senão você encarece o processo e aumenta o risco de efeito colateral dando coisa que ela não precisa. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm compulsão, mas ela tem saciedade, então ela não precisa de um análogo de GLP-1. Eu preciso tirar só a ansiedade e ela vai comer normal. Que é aquela paciente que faz a dieta certinho, mas aí chega de noite, ela se desespera e foge da dieta. Essa paciente precisaria de um análogo de GLP-1? Não, precisa de algo para tirar a ansiedade. Então, assim, eu acho que obesidade, como é uma coisa multifatorial, precisa de um tratamento personalizado, individual. E é isso que a gente faz lá na clínica. Então, quais são os pontos chaves que a gente tem que ver? Tem resistência insulínica? Vamos corrigir. Tem desbiose? Claro, na maioria das vezes. E é um grande erro não corrigir a desbiose e um dos problemas que fazem o paciente ter um efeito sanfona. Por quê? Porque a depender da microbiota, ela vai jogar contra ou a favor de você. Se você tem uma microbiota ruim, vai aumentar a oferta de glicose para você absorver. Por exemplo, um exemplo clássico. Você tem um gordinho que ele tem uma flora de ruminococos muito alta, o ruminococo digere celulose. Então ele vai comer salada e vai engordar. Porque ele vai transformar salada em glicose. Aí o pobre coitado do gordinho chega no consultório, doutor, mas eu só como salada. Você pensa, o gordinho mentiroso, safado, descarado. E não é, ele tá falando a verdade. Mas a microbiota dele é que não tá boa. E você não corrigiu. Então, tratar a desbiose é fundamental para esses pacientes. Então, modular os neurotransmissores, leptina, o paciente que está com ansiedade, paciente que tem resistência à leptina. A maioria dos obesos tem. Se você não melhorar isso, não adianta você dar Ozempic ou dar Mounjaro para ele. Ele passa o dia todo na dieta e chega de noite, ele toma um sorvete, come chocolate. Por quê? Porque ele não consegue comer volume, mas ele come coisas que dão prazer hedônico, que cabe no estômago, mas tem um alto índice glicêmico que ele vai se manter gordo, não vai emagrecer. Então é necessário que a gente saiba corrigir o que o paciente tem. Corrigir a pausa hormonal. Paciente menopausada sem fazer reposição hormonal não emagrece ou perde massa muscular, porque emagrecer é perder gordura. E ela só perde gordura com estrogênio ok, testosterona ok. Sem testosterona normal, a mulher não emagrece, não queima gordura. E ter saciedade. Óbvio, vai ter indicação para um análogo de GLP-1 em alguns pacientes? Vai, claro que vai, mas o paciente tem que corrigir a causa, senão o que vai acontecer? Ele usar sempre a caneta como muleta. Ele usa, emagrece, para, engorda. Por quê? Porque não corrigiu a causa. A caneta tem que servir para o paciente mudar o estilo de vida. E é isso que acontece, eu vejo no consultório. As pessoas querem ser emagrecidas, não querem emagrecer. Emagrecer é um processo ativo, não é um processo passivo que o médico e o nutricionista faz por você. É um processo em que o nutricionista e o médico são facilitadores para você fazer. Então, é isso que a gente precisa mostrar para os nossos pacientes. E aí, o que é que eu faço? Essa é uma fórmula que eu gosto muito, onde a gente pega tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. Ó, pessoal, vocês tiram foto só se for para me marcar no Instagram. Mas eu, em todo lugar, e aqui nessa cidade tão maravilhosa que eu gostei tanto, eu dou meus slides para a Pharmic passar para vocês. Não tem um segredo, não escondo o jogo, mostro o que eu faço no consultório e conhecimento é para ser disseminado. Então, se for para me marcar, pode tirar foto. Mas não se estressem com isso, que vocês vão receber o slide depois. O pessoal da Pharmic vai passar para vocês. Podem ficar tranquilos, viu? Então,
essa fórmula, a gente consegue resolver tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. Então, você tem fibra, você tem o Maxsolve, você tem o Citruzin, você tem o Bioberon. Eu adoro a berberina. Assim, vocês que atendem paciente de ovário policístico, berberina é o ativo fundamental na paciente de ovário policístico. Tem estudos que mostram, inclusive, melhora da função ovariana com o uso da berberina. Não é só a correção da resistência insulínica. Então, quando você desinflama, melhora o receptor de insulina, aumenta a lipólise, reduz lipogênese, você vai ajudar o seu paciente a emagrecer. Aqui falando um pouquinho de desbiose, né, que é uma mudança qualitativa e ou quantitativa da microbiota, causando aumento do processo inflamatório. E quais são as principais causas? Estresse, uma dieta inflamatória, ingesta abusiva de álcool, uso de medicamentos, queda hormonal. Por que a menopausa por si só já é causa de desbiose? Primeira coisa que vai causar desbiose na mulher é putrefação proteica. Isso que vai gerar desbiose. E por que isso ocorre? O estrogênio, ele é o principal estimulador das células oxínticas a produzirem ácido clorídrico. Quando você cai o estrogênio, ela vai ter uma redução do ácido clorídrico. A pepsina, que é a enzima que digere proteína no estômago, a primeira hidrólise é feita pela pepsina, só funciona no pH extremamente ácido. Quando você não tem esse pH extremamente ácido, o que vai acontecer? Essa proteína vai passar mal hidrolisada para o intestino. Quando ela passa mal hidrolisada no intestino, ela aumenta a fermentação, putrefação. A paciente tem mais gases, mais distensão, mais refluxo. E aí o que é que a maioria dos médicos fazem? Vai dar omeprazol para essa paciente. Ela vai piorar mais ainda a médio e longo prazo. Por quê? Porque o problema dela não é hiperacidez. O problema dela é que, além da redução da produção do ácido clorídrico, ela tem redução da produção de mucina, que é a camada protetora. Aí mesmo o ácido fraco vai causar queimação. Então ela toma omeprazol, tem aquela melhora no momento que toma, porém vai piorar essa desbiose. O que é que a gente tem que fazer? Além da reposição, corrigir essa desbiose. Melhorar a acidez desse estômago, aumentar a produção de mucina. Então, a gente tem ativos para fazer isso, ao invés de usar omeprazol. Outra coisa importante na menopausa são os níveis de vitamina D. São duas coisas muito importantes que a vitamina D precisa ser normalizada das pacientes menopausadas. Primeiro, redução de câncer de mama. O maior medo da mulher na menopausa é ter câncer de mama, e existem vários estudos que mostram que bons níveis de vitamina D são protetores. O segundo é redução de doença cardiovascular. Então, a vitamina D melhora esses dois problemas. Então, a deficiência de vitamina D está ligada a osteopenia, osteoporose, diabetes, câncer, doença cardiovascular, doenças autoimunes. Por quê? Porque a vitamina D é o principal modulador do nosso sistema imunológico. Então, a vitamina D, além do hormônio tiroidiano, são os dois únicos hormônios que a gente tem receptor em todas as células do nosso corpo. Então, isso mostra a importância de vitamina D, e que aquele nível de laboratório da década de 60, quando se achava que a vitamina D era uma vitamina, a gente sabe que é um hormônio, mas a gente ainda chama de vitamina D porque é uma coisa que ficou sedimentada, ela tem relação com mais de 300 funções metabólicas no nosso corpo. Tudo que você pensar que está relacionado a movimento dentro do nosso corpo precisa de vitamina D. Se você pensa contração muscular, precisa de vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D é o principal regulador do cálcio. E tudo que tem relação com o movimento tem cálcio. Sistema imunológico tem cálcio. Neurotransmissor precisa de cálcio na fenda sináptica. Contração muscular, cálcio. Endotélio, cálcio. Tanto que tem uma classe de antipertensivo que é um bloqueador de canal de cálcio. Então, como tudo que tem relação com o movimento tem a ver com cálcio, e o regulador do cálcio é a vitamina D, a gente precisa de bons níveis de vitamina D. E aí, muitos dos meus alunos me perguntam, mas qual é o nível adequado?
Na realidade, existe uma faixa, né? Porque o nível de vitamina D sérico é irrelevante, porque isso não representa o que entra na célula. Se a gente fosse falar de faixa, entre 50 e 80 seria uma faixa razoável, mas a gente controla isso pelo PTH. Se você faz uma reposição e mantém o PTH baixo, mas não deixa ele baixar de 15, você está fazendo uma faixa razoável de reposição, exceto nos pacientes de doença autoimune, que a gente faz doses maiores. E isso é muito importante porque as pessoas têm muito medo da vitamina D. E a gente sabe que tem um estudo do Dr. Cícero Coimbra de que 10.000 unidades diárias não precisava nem você fazer exame nenhum. Por quê? Porque se você tomasse sol adequadamente, que é pelo menos 50 minutos, com 60% a 70% da área corpórea exposta, sem protetor solar, de 10 às 16, uma pessoa de 60 a 70 quilos produziria de 10 a 15 mil I na pele. Então, por isso que você repor 10.000 para qualquer pessoa não teria problema. Esse que é um dos trabalhos mostrando como a vitamina D reduz câncer de mama. A gente tem essa revisão sistemática de vários trabalhos mostrando que bons níveis de vitamina D é protetor com relação a câncer de mama, e aqui mostrando com relação à proteção da saúde cardiovascular. Eu sempre boto assim, de 5 a 10 mil, porque sempre amedronta às vezes, quando a gente fala pela primeira vez, aquelas pessoas que estão acostumadas a repor 1.000, 2.000, aí você fala 10.000, as pessoas se assustam. Mas qual é o ideal? Comece com 5, veja o PTH. Quando você vê que o PTH ainda está muito acima de 15, você tem margem para ir aumentando. Entre 5 e 10 mil é uma faixa bastante segura. Sempre associado com vitamina A. Por quê? Porque a vitamina A aumenta a absorção da vitamina D. A gente faz sempre uma proporção de 10 para 1. E nessas pacientes de menopausa, sempre com a K2-MK7, que além de ser um sinalizador do cálcio para o osso, reduz a calcificação dentro dos vasos. A dose para isso, nos trabalhos, foi de 250 microgramas. Então, a gente faz de 5 a 10 mil de vitamina D, numa proporção de 10 para 1 com vitamina A, e essa dose fixa de K2. Vamos lá, que a gente já falou com relação a isso. Com relação à fadiga, outro ativo que eu gosto muito é o NAD. Quando você pensa em antioxidação aliado a aumento de energia e a melhora de tudo aquilo que tem relação com a dopamina, você não pode esquecer do NAD. Então, ele aumenta a produção celular de energia, ele melhora a função cognitiva, ele melhora a regeneração da retina, melhora a imunidade, reduz esteatose hepática. Então, nessas pacientes de transição menopausal, que já está começando a fazer uma gordurinha no fígado, sem energia, o NAD é uma excelente maneira da gente melhorar isso. Qual é o problema? O NAD ele é péssimo de absorção por via oral. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar ele injetável, quem tem no consultório. A gente pode usar os precursores do NAD para que o paciente faça o NAD dentro dele. Então, você pode usar a nicotinamida com a rodiola e o PQQ, associada ao Maxove, quando você está pensando em melhora de energia, ou você pode fazer o NAD sublingual, porque aí você melhora bastante a absorção. Eu gosto muito de fazer ele em strip. É uma excelente maneira da gente fazer o NAD, e é outra fórmula que eu gosto para pré-treino, que aumenta bastante a energia nos primeiros 30 minutos que você toma, e para um paciente que está indo treinar, que está na menopausa, que está sem disposição, você associar um Maxove com o NAD é uma excelente associação para melhorar a energia. Quando a gente pensa em resistência insulínica, é algo que a gente tem que levar muito em consideração, porque talvez a obesidade, que é a grande doença ligada à resistência insulínica, tem um link com o aumento de vários tipos de câncer. Nessa mulher na menopausa, o câncer de mama é o que a gente primeiro pensa. Por quê? Porque qual é o principal fator de risco para câncer de mama? É obesidade. Então, se a gente tivesse uma campanha real para a prevenção de câncer de mama, não era só um estímulo a fazer mamografia. Eu não sou contra, sou a favor. Calma. Mas mamografia não é prevenção. Mamografia é rastreamento. O que é prevenção? É o que evita algo de acontecer. A mamografia evita algum câncer de acontecer? Não. Faz você ter um diagnóstico precoce, e quando você tem um diagnóstico precoce, você tem mais de 90% de cura.
indiscutível, tem que ser feito. Mas se a gente fala em campanha de prevenção de câncer de mama, a gente tem que fazer uma campanha de combate à obesidade. Essa era a verdadeira campanha contra o câncer de mama na menopausa. Combate à obesidade nas mulheres 40 a mais. Por quê? Porque a obesidade é a principal causa de câncer de mama. Todos os estudos mostram isso. E não existe obesidade sem resistência insulínica. E talvez a resistência insulínica seja o verdadeiro motivo para o aumento de todos os cânceres que a obesidade faz. E a gente vai mostrar o porquê disso. Quando você tem resistência insulínica, você tem uma dificuldade de externalizar o GLUT4, que é o receptor de glicose. Mas você não tem redução das outras funções do receptor de insulina. Porque quem tem resistência insulínica não tem a insulina diminuída. Muito pelo contrário, ele tem um defeito no receptor e tem hiperinsulinemia, o paciente de resistência insulínica. Então, o excesso de insulina acelera vários fatores que são pró-cancerígenos. Por isso que a resistência insulínica aumenta o risco de câncer. Então, ela faz intolerância à glicose, hipertensão, dislipidemia, aumenta risco de trombose, aterosclerose e obesidade central. Então, os receptores de insulina são da família dos receptores igual do GH, de receptor de crescimento. Esse receptor ele se ativa por autofosforilação e tirosina. Quando você tem resistência insulínica, o que acontece? Ao invés de fosforilizar a tirosina, fosforila a serina. Então, a troca desse aminoácido é que vai levar à resistência insulínica. Então, isso faz com que você diminua a captação de glicose, porque você vai diminuir a exteriorização do GLUT4. E o que é que vai acontecer? Lipogênese, esteatose hepática, bloqueio de apoptose, tudo isso que o receptor faz vai ser exponencialmente aumentado. A única coisa que vai estar reduzido é a internalização da glicose. Então, todos esses fatores que aumentam o risco de câncer vão estar aumentados na resistência insulínica. Quais são as funções da insulina? Captar glicose, ela estimula a lipogênese no hepatócito e no adipócito. A insulina foi o hormônio que permitiu a perpetuação da espécie humana. Porque quando a gente não tinha alimento à vontade, quando a gente precisava caçar, precisava tirar os frutos que nasciam, porque não tinha agricultura, não tinha pecuária, não tinha supermercado. A gente comia e precisava da insulina para quê? Para transformar em gordura para ser a nossa reserva energética do período que a gente ia ficar sem se alimentar. E esse mesmo hormônio que permitiu que a espécie humana se perpetuasse, hoje com essa oferta exorbitante de alimento, é o que está fazendo a gente ter uma pandemia de obesidade que aumenta o risco de todas essas doenças do envelhecimento. Então, quando a gente pensa em resistência insulínica, eu penso em quê? Em cúrcuma, em berberina, em cromo, zinco, selênio, magnésio e, obviamente, veja que a coenzima Q10 está presente em tudo. E agora vamos chegar na cereja do bolo, né, que é a reposição hormonal. Então, aquilo que eu falei para vocês no início, qual o grande mito? É achar que a gente pode corrigir tudo com os hormônios, mas a verdade é que, no máximo, a gente aumenta o nível sérico dele. Então, a gente precisa ter feito todas essas etapas até chegar aqui para preparar o paciente para a reposição hormonal. E assim, por que eu fiquei muito feliz dessa combinação de médicos e nutricionistas? Porque apesar de ter avançado bastante os médicos com visão integral, que prezam pela medicina integrativa, eu vejo que a maioria, principalmente do ginecologista, ele sabe fazer a reposição, mas ele não tem muito conhecimento com todo esse preparo do terreno biológico que o nutricionista está mais ambientado. Então, eu acho que o nutricionista não faz a reposição hormonal. Então, esse casamento médico-nutricionista, eu acho que é perfeito para o tratamento da mulher na menopausa. Então, veja que a deficiência dos hormônios sexuais aumenta o risco de todas essas doenças inflamatórias. O estradiol, como eu falei para vocês, tem mais de 400 funções metabólicas no corpo feminino. Então, aumento da taxa anabólica, melhora a resistência insulínica. O estradiol
pense em uma coisa no corpo feminino e, direto ou indiretamente, ele vai estar ligado. Do ponto de vista cardiovascular, é o hormônio mais importante para a mulher. É por isso que, antes dos 50 anos, a gente tem uma proporção de 15:1 entre homens e mulheres com doença cardiovascular. Sem reposição, dos 50 aos 60, isso cai para 5. A partir dos 60, 3. E a partir dos 70, inverte. A mulher tem mais risco cardiovascular que o homem. Como a proteção do estrogênio é muito importante. E vejam que isso tem como fonte a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2022. A cada 6 minutos, uma mulher brasileira morre vítima de doença cardiovascular. Então, se a gente pensar que a menopausa é sinônimo de doença cardiovascular, a gente não pode, por medo de câncer de mama, por desinformação, por falta de conhecimento, prescindir essa mulher de fazer reposição. Eu acho que a gente precisa melhorar muito isso. A gente tem hoje cerca de 40 milhões de mulheres no Brasil entre climatério e menopausa, em que menos de 10% fazem reposição, e das 10% que fazem, 88% param nos primeiros 6 meses por falta de segurança. E o WHI fez isso porque os médicos não se prepararam do ponto de vista científico para fazer reposição, tem medo, então é mais fácil não fazer do que sentir culpa se essa mulher tiver um câncer de mama. E, na realidade, hormônio não causa câncer. O hormônio não é mutagênico, ele é mitogênico. Diferente, por exemplo, do tabaco. Se você não tem geneticamente uma predisposição a ter câncer de pulmão e fuma, você pode ter alteração genética e ter câncer de pulmão. Mas se você não tiver predisposição a ter câncer de mama, você pode tomar estrogênio até na veia que você não vai ter. O que ele vai fazer é acelerar o aparecimento de um câncer que você tinha uma predisposição genética. Então, se você tem uma paciente bem avaliada, você tem uma paciente bem acompanhada, você não vai aumentar o risco de câncer. O que pode aumentar é o aparecimento in situ, porque o estrogênio pode acelerar um câncer que já ia aparecer. E o que é que a gente tem de vantagem nisso? A paciente que faz reposição, ela é mais examinada de mais de perto, então os cânceres são diagnosticados mais precocemente. A frequência desses cânceres não são letais. Os cânceres que têm receptor de hormônio são os que menos matam, são os que são mais responsivos às terapias que a gente tem. Então, por isso que a gente precisa pensar 2 vezes, se preparar bem antes de negar reposição a uma mulher. Porque o que mata 54% das mulheres na menopausa é doença cardiovascular. E a melhor proteção para isso é o estrogênio. Então, como eu falei para vocês lá no início, a queda do estrogênio está ligada a risco cardiovascular e os sintomas vasomotores estão mais ligados a isso. Esses trabalhos mostram justamente isso, como sintomas vasomotores, distúrbios do sono e mudanças de humor, como eu falei para vocês lá no início, tem um impacto direto no risco de doença cardiovascular. Então, isso é importante da gente saber, porque quando a gente está fazendo a triagem dos sintomas, a gente já sabe, inclusive, essa paciente que vai ter um risco maior de doença cardiovascular. E quais são as principais doses? Normalmente, a gente resolve entre 0,5 e 2. Mas se você perguntar assim, Jorge, 80% das suas pacientes que usam Pentravan para reposição hormonal usam que dose? 1 miligrama de estrogênio. Mas como é que você começa? Com meio. Por quê? Porque você tem como fazer 2 pumps, mas não tem como fazer meio pump. Então, se você faz meio, ela precisa de 1, ela vai voltar para você que não está bom, ela pode fazer 2 pumps e funcionar. No próximo, você já sabe se for 1 ou 1,5 ou 2. Mas se você já fez 1 e fica forte para ele, não tem como ela fazer meio pump com a bombinha. Então, por isso que o ideal é você fazer sempre no início a dose menor. E esse é um trabalho da Climateric mostrando a diferença de você usar o hormônio bioidêntico. Apesar de algumas pessoas acharem que isso é charlatanismo e tal, na realidade, o que acontece? Algumas pessoas têm a ideia errada de que se fala que o hormônio sintético não funciona. Funciona. Se você der hormônio sintético, a mulher tem remissão dos sintomas do mesmo jeito com o hormônio bioidêntico. O problema são os efeitos colaterais que são maiores, porque quanto mais encaixada a molécula no receptor, e os receptores hormonais, eles têm subunidades muito específicas, são uma engrenagem muito complexa, então quanto mais perfeitamente encaixa, menos efeito colateral você vai ter. Então, quando você fala no hormônio bioidêntico ou isomolecular, não é porque o sintético não funciona, é claro que funciona. Mas, obviamente, vai ter menos efeitos colaterais. É isso que a gente vê. E a testosterona?
Eu falo isso, algumas pessoas dão risada, mas é verdade. Tem colegas médicos endocrinologistas que acham que a mulher não devia nem dosar testosterona, quanto mais repor, né? É, mas em 2021 saiu um trabalho de uma médica que eu gosto muito, uma médica que é uma das maiores autoridades em reposição de testosterona em mulher, Rebecca Glaser. Foi um trabalho de 10 anos de acompanhamento com pellets, não foi com um implante de testosterona. E nesse trabalho dela mostrou uma redução de 40% do risco de câncer de mama nas mulheres que usaram testosterona. Ou seja, a testosterona ela é protetiva. Alguns estudos já mostram, e alguns oncologistas menos hormoniofóbicos, que mesmo nas mulheres que tiveram câncer de mama, testosterona a gente pode dar para elas depois. O estrogênio e a progesterona não, mas testosterona sim. Então, assim, a testosterona é um hormônio muito importante. E não é só para academia e para cama, como muita gente pensa. São mais de 200 funções no corpo feminino. Então, se você pensa no bem-estar, em reduzir depressão, ansiedade, em massa muscular, lembra o que a gente falou? A gente falou que se você quer longevidade, um pilar da longevidade é a manutenção da massa muscular. A massa muscular, para você manter ou ganhar, você precisa de 4 coisas. Primeiro, da nutrição, né? Tem que ter uma boa ingesta proteica para essa paciente que está na menopausa. E o que eu vejo mais, às vezes não é uma paciente que está comendo muito, é uma paciente que está comendo pouco e pouca proteína. Sem proteína ela não vai fazer, ela precisa de 1,5 gramas a 2 gramas, a depender do protocolo de proteína por quilo de peso, para construir músculo. Ela precisa do estímulo, da atividade física. Passou de 40, filha, é musculação. Você pode gostar de correr, de pedalar, de nadar, de voar, do que quiser. Você faz o que você gosta. Mas adulto não é igual a criança. Adulto faz o que é preciso. São 3 turnos, no mínimo, de musculação por semana. Se você quer envelhecer com independência e com saúde, tem que fazer musculação. Não existe outra alternativa. Você precisa de bons níveis hormonais e precisa de descanso, porque não adianta também querer malhar todos os dias e não descansar o músculo, porque no exercício a gente destrói para no descanso construir a massa muscular. Então, descanso, treino, hormônio e dieta são os 4 pilares para a massa muscular. Ajuda a memória, melhora tônus muscular, queima gordura. Ninguém queima gordura sem testosterona. Falei para vocês no início, não tem como emagrecer de verdade a mulher na menopausa sem testosterona. Mantém massa óssea, ela estimula a ação dos osteoblastos. Com o estrogênio bloqueia a ação excessiva dos osteoclastos, que destrói. A progesterona e a testosterona aumentam a ação dos osteoblastos. Eleva a norepinefrina no cérebro. A testosterona é fundamental para a saúde da mulher na menopausa. Aqui, mais um trabalho mostrando essas ações da testosterona. Outros. E, mais uma vez, o que eu já resumi aqui para vocês. Sarcopenia é o que a gente tem que evitar. Se você não quer ter osteopenia ou osteoporose, não pode ter sarcopenia, porque ninguém vai ter osteopenia sem ter sarcopenia. O primeiro passo é perder músculo, que é o que protege o osso. E qual é o primeiro sintoma de quem está perdendo músculo? É diminuição de força. Então, ela tem diminuição de força, ela vai ter perda de massa muscular e de funcionalidade. Se você quer fazer atividade física, manter sua sexualidade, brincar com filhos e netos, quer manter tudo o que você faz quando está envelhecendo, sua independência, tem que ter massa muscular. Se você não quer depender de outra pessoa para fazer por você o que você fazia sozinho, você tem que manter a massa muscular. Então, aqui são outros trabalhos mostrando a segurança e eficácia, e aqui várias sociedades internacionais que defendem o uso de testosterona em mulheres, para não parecer que a gente é um maluco qualquer, sozinho no mundo. A gente tem várias sociedades que defendem o uso de testosterona em mulheres, porque não existe hormônio masculino e hormônio feminino. São hormônios humanos com diferenças de concentrações em homens e mulheres. Então, não existe a testosterona de homem, não. Progesterona de mulher, não. Existem diferenças de concentrações em homens e em mulheres. E quais são as principais doses? Entre 3 e 10 miligramas. Na maioria, entre 3 e 5. E aqui é uma coisa que eu gosto de detalhar para vocês. Quando a gente vai prescrever qualquer androgênio, principalmente uma testosterona, que tem 2 possibilidades, aromatização e 5-alfa redução, a gente tem que saber onde passar.
Não é verdade? Então, quando a gente vai passar um androgênio, a gente tem que fugir de duas coisas: gordura e cabelo. Gordura tem aromatase e vira estrogênio. Cabelo tem muita 5-alfa-redutase e vira muito DHT, cai muito cabelo e todos os efeitos colaterais do androgênio. Então, qual é o lugar que, se a pessoa for um obeso Tony Ramos, não vai ter gordura e cabelo? Atrás do joelho. Então, um lugar excelente para ela passar atrás do joelho. O outro que a gente pode usar em mulher é dentro da vagina. Então, são lugares específicos para reduzir a ação de aromatase e a ação de 5-alfa-redutase. E, Jorge, você tem que espalhar bem? Não. Os estudos da própria Fagron mostram que se você amplia muito a área que você está passando, você diminui a absorção. Você tem que diminuir a área, não precisa esfregar com força, nada disso. E o que é que a gente tem que prestar atenção? Qual é o horário fisiológico para a testosterona? Pela manhã. Então, testosterona e estrogênio pela manhã, progesterona à noite, porque vai ser a indutora do sono. Então, a progesterona, tem muita gente que acha que só serve para proteger o endométrio, que se a mulher for esterectomizada não precisa, e não é assim que funciona, né? A progesterona, ela é muito importante para a indução do sono, para a sedação, para a proteção da mama, para a estimulação da osteogênese, combate à irritabilidade, e ela tem uma ação diurética natural. E a progesterona é um bloqueador natural da 5-alfa-redutase. Então, assim, é muito importante repor. O que vai mudar é a dose, se tem útero, se não tem útero. A gente usa a vaginal para proteção do endométrio, mas ele não serve para melhoria da neuroinflamação. A literatura mostra como o WHI foi ruim para a reposição hormonal. Só que o WHI era com pré-marim, gente, que era hormônio de égua, retirado de urina de égua. Totalmente diferente do que a gente usa hoje, da tecnologia de se usar um Pentravan com um hormônio bioidêntico. Então, isso precisa mudar. A gente precisa estudar, ter base científica para justamente ter segurança. E o que é que acontece? O medo de câncer faz afastar muitas mulheres que não teriam contraindicação. Por exemplo, eu recebo consultório, às vezes, mulheres dizem, doutor, eu tenho um caso de câncer na família, eu tenho medo de reposição. Eu fiz, qual é o caso que você tem? Eu fiz, não, meu pai teve câncer de próstata. Eu fiz, mas eu não sabia que a senhora tinha próstata também? Não, esse risco a senhora não tem. Então, assim, as pessoas têm tanto medo do câncer que, às vezes, até de algo que é impossível para elas, ela tem medo. E a gente precisa desmistificar, porque os tratamentos de câncer avançaram muito e hoje as pessoas sobrevivem muito do tratamento de câncer. E, a depender do câncer, o fazer reposição, você pode, inclusive, reduzir a chance dela ter aquele câncer. Então, a gente precisa ter justamente isso. É por isso que eu vou deixar esse slide aqui para vocês, e esse é um slide para quem faz reposição hormonal ter na gaveta de cabeceira, porque aqui a gente tem todos os cânceres ginecológicos que você pode usar, que você não pode usar e que você é borderline, que a gente fica na dúvida se usa ou não com relação à reposição hormonal. Isso era uma coisa que a gente já faz há mais de 15 anos, que a gente nunca suspendeu reposição hormonal por conta de idade. Isso de janela, isso não existe. E esse é um estudo que mostrou justamente isso, principalmente o estrogênio. O que é que esse estudo mostrou? Que depois dos 65 anos, a gente deve rever a manutenção da progesterona, porque ela pode aumentar um pouco o risco do câncer de mama na paciente que teria esse risco. Mas o estrogênio não. O estrogênio foi protetivo para cardiovascular, câncer de mama e melhoria total da qualidade de vida da mulher. A testosterona nem se fala. Uma coisa que a gente precisa fazer é uma boa avaliação prévia, né? Porque o que é que mais dá efeito colateral? São os androgênios. Porque progesterona e estrogênio raramente vai dar problema de efeito colateral. O que vai acontecer é que, se eles não estiverem equilibrados, ela vai sangrar. A gente tem que ter o equilíbrio entre os dois para não ter sangramento, que é a única coisa boa que a mulher não quer que volte como era antes na menopausa, que ela parou de sangrar. Então, a gente precisa antecipar esses efeitos, corrigir a alimentação, é importantíssimo. Por quê? Veja só, se a gente sabe que vai usar um androgênio que pode aumentar a retenção de líquido, se você reduz álcool e carboidrato, que são duas coisas que já aumentam a retenção, você já contrabalanceia. Então, os primeiros 45 dias, uma dieta low carb é fundamental, porque você já contrabalanceia isso. Se você sabe que vai aumentar
a oleosidade da pele e acne. O que é que mais causa acne em mulher? É derivado de leite. Então, você reduzir derivado de leite quando inicia a reposição são estratégias alimentares que podem ajudar a reduzir os efeitos colaterais. Entendeu? Avaliar cabelo e pele. Se aquela mulher que já tem aquelas entradas androgenéticas, vá com sua mão mais leve. Comece com a menor dose, com 3 miligramas de testosterona. Vê como ela responde. Entendeu? O uso prévio de androgênio, se ela já usou antes, por algum motivo, teve queda de cabelo, não teve, teve algum efeito colateral, porque você já tem um histórico que pode saber. Escolher a via mais segura. Eu gosto muito de começar com o Pentravan. A gente tem outras possibilidades, mas o Pentravan tem uma possibilidade que eu gosto muito, que é, primeiro, você equalizar a dose. É muito fácil com gel. Eu uso implantes hormonais há 26 anos. Com implante eu não tenho como equilibrar a dose. Eu não posso botar o Encler no bumbum da mulher para botar e tirar implante. Mas o gel eu posso equilibrar a dose, como eu falei para vocês há pouco tempo atrás. E outra coisa, se eu tenho uma paciente que tem maior risco para algum efeito colateral, a melhor maneira de eu fazer reposição é com algo que seja reversível. Se eu coloco um implante absorvível, por exemplo, a gente não tira. O discilástico você até tira, mas, por exemplo, no meu consultório de São Paulo eu atendo mulher do Brasil todo e mulher brasileira que mora nos Estados Unidos, na Europa. Ela voltou para a Europa. Como é que ela vai vir no Brasil só para tirar esse implante? Então eu vou começar com algo que a reversibilidade seja imediata. Ela sentiu qualquer coisa, ela para de usar o gel. Ela para o Pentravan. Então, essa é outra grande vantagem. Então, o que é que a gente tem que pensar? Aumento da oleosidade da pele, queda de cabelo, retenção de líquido. Mudanças na voz, virilização e aumento do clitóris é dificílimo com testosterona. Isso aí eu vejo com hormônio sintético. Por exemplo, gestrinona, que não é o caso para menopausa. Eu vejo mais virilização. Por quê? Porque ela tem uma potência maior nesse quesito do que a testosterona bioidêntica. Mas com a testosterona propriamente dito, nessa faixa de dose, isso é muito difícil. O que a gente vê na maioria das mulheres? Ela passa a ter ereção clitoridiana, que é totalmente diferente do que crescimento do clitóris. O que é isso? O clitóris tem o mesmo tecido do pênis, então quando ela passa a ter diferença de tamanho quando está excitada e não está, isso não é porque o clitóris cresceu, é porque a maioria esmagadora usava anticoncepcional e tinha uma testosterona livre ruim e não tinha uma sensibilidade clitoridiana boa. Ela passa a usar, principalmente se ela fizer o uso vaginal, ela vai passar a ter um clitóris que pulsa. E isso é maravilhoso para a sexualidade dela, para ela ter mais estímulo, ter mais orgasmo. Mas isso não é aumento do clitóris, é completamente diferente. E virilização com testosterona, com Pentravan, é muito difícil. Isso é muito mais comum quando a gente usa injetável ou quando a gente usa uma sintética. Então, quando a gente está pensando em queda de cabelo, excesso de 5-alfa-redutase, tem que pensar na microbiota. Por quê? Porque queda de cabelo na menopausa, na maioria das vezes, é por deficiência nutricional. Às vezes ela já vem tendo queda de cabelo e não está nem usando hormônio ainda. Então a gente precisa ter isso em mente. Minerais e vitaminas, excesso de oleosidade pode aumentar a queda e deficiência de estrogênio. Às vezes, a reposição do estrogênio não está sendo feita de maneira adequada e o estrogênio é muito importante para ela não ter queda de cabelo. Então, o excesso da 5-alfa-redutase faz muito DHT, que causa o quê? Miniaturização do cabelo e reduz a fase de crescimento e aumenta a fase telógena, que é a fase de queda. Então, a gente tem que evitar esse excesso. Mas, assim, Jorge, você já vai botar um bloqueador de aromatase em todo mundo? Não. O de 5-alfa-redutase em todo mundo? Não, porque eu quero que ela tenha DHT, que é o que vai mais aumentar força, massa muscular, libido, é o DHT. O que eu não quero é o excesso. Agora, numa paciente que eu já vejo que tem uma predisposição, que tem alguns sinais que pode ter esse efeito colateral, aí eu vou usar previamente e vou bloquear. E qual é a melhor maneira da gente fazer isso? A gente tem o androtase, que é o beta-cistosterol, que você vai usar uma vez ao dia, ou no café ou no jantar. Ou, a depender do caso, você pode usar 2 vezes ao dia nos primeiros 30 dias e depois baixar para 1 vez ao dia. Quando você bloqueia essa 5-alfa-redutase, você vai ter diminuição da transformação em DHT e reduzir, principalmente, a queda de cabelo. Que, se você quer inimizade com uma mulher, faça uma coisa para ela cair o cabelo. Então, assim, eu brinco quando a gente dá aula no nosso curso, quando a gente vem com essas aulas com a Fagron, com as farmácias, que
essa é a melhor fórmula que ela não reclama. É uma das mais caras, que é o que eu vou mostrar para vocês, mas ela não reclama porque pro cabelo a mulher investe. Se fosse para outra coisa, ela reclamava, mas como você diz, essa é a que não cai o cabelo, aí ela não vai reclamar. Então, esse é o trabalho mostrando como os micronutrientes são importantes, né? A gente tem que corrigir minerais, vitaminas, e nessa fórmula aqui a gente tem uma fórmula muito importante para reduzir a queda de cabelo, e a gente associa essa fórmula ao androtase. Porque pense que pode não ser só o excesso do DHT. Por que você tem retenção hídrica com o uso de androgênio? Porque o androgênio diminui a excreção de sódio nos túbulos renais. Então, você melhorando a dieta, como eu falei, melhorando a hidratação, porque pense numa coisa difícil, é a mulher beber água, a maioria esquece, não bebe a quantidade adequada, então corrigir a hidratação é importante. E se ela tem como efeito colateral só retenção, eu não preciso bloquear 5-alfa-redutase. Eu posso dar ela só diuréticos naturais e, com isso, você ter a redução da retenção de líquido, mas sem reduzir o DHT, que é importante. Outra coisa é oleosidade da pele e acne. Acne, na realidade, é desbiose da pele, então não tem acne sem ter uma alimentação ruim. Quando eu vejo uma paciente cheia de acne, lá na Bahia são duas coisas. Ou é derivado de leite ou comer uma moqueca. Porque se tem uma coisa que com androgênio causa acne, é dendê. Na moqueca daqui de vocês não tem dendê, né? Então aqui não tem esse problema. Mas na moqueca da Bahia tem dendê, então eu sei que quando chega com as costas toda pipocando, eu sei que teve uma moqueca no meio. Então quando a gente pensa em melhorar essa acne, eu gosto muito da progesterona, se ela já não estiver usando para reposição, a progesterona natural, a heptogalactocatequina, o lipoico, a espironolactona e o androtase. É uma fórmula muito boa para redução dessa oleosidade e dessa acne. Agora, óbvio que tem pacientes que têm uma acne mais severa que vai precisar usar uma isotretinoína e a gente precisa do auxílio de um dermatologista, mas na maioria das vezes, um paciente que não tinha, que foi só com reposição, a gente consegue controlar sem precisar de isotretinoína. Perfil lipídico com testosterona natural só piora em mulher que não tem bom estilo de vida. Eu tenho milhares de pacientes em reposição com um estilo de vida bom. O máximo que pode acontecer é queda do HDL quando está usando gestrinona. Com testosterona, não. Mas pacientes com bom estilo de vida, com alimentação adequada, que faz atividade física, não tem piora, tem melhora do perfil lipídico. Mas, óbvio, às vezes você atende uma paciente que já tem um perfil lipídico ruim e você vai fazer a reposição. Obviamente que a gente tem como melhorar isso. Então, um ácido elágico com citruzin, uma berberina, o red yeast rice, a niacina, a gente tem como ajudar a melhorar, mas corrigindo o estilo de vida, ela vai regularizar. Porque, normalmente, essa subida do LDL é justamente pela falta dos hormônios. Então, encontrar um ponto de equilíbrio entre conhecimento, experiência e bom senso é sempre o melhor caminho para a gente obter o sucesso. Porque longevidade não é só sobreviver mais, é sobreviver mais e melhor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês.